Hoje é dia de história. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Grécia Antiga. Antes de começar o assunto, lembre-se que no link na descrição há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de história do ensino fundamental e do ensino médio. Professora e professor de história. Esse rico material economiza seu tempo e facilita demais seu trabalho. Há também links que levam aos melhores materiais escolares personalizados, com temas de animes, filmes e séries. A história da Grécia é dividida em 5 períodos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Primeiro período, pré-homérico. Os pontos principais desse período são a origem da civilização grega, o desenvolvimento da civilização cretense, a migração dos povos indo-europeus à Grécia e a primeira diáspora grega. Os gregos têm sua origem na civilização cretense e nos povos indo-europeus. A civilização minoica ou cretense se desenvolveu entre 2000 e 1400 a.C. na ilha de Creta e tinha uma economia de comércios ligada ao mar. Em Creta, havia luxuosos palácios como o de Knossos e o seu governante era chamado de Minos, associado ao touro. É daí que surgiu a lenda do Minotauro. Por volta de 2000 a.C., os indo-europeus começaram a invadir a Grécia. Um desses povos eram os aqueus. Eles fundaram a cidade de Micenas, na Grécia peninsular. Os aqueus conquistaram Creta e a mistura desses dois povos deu origem à civilização creto-micênica, precursora da Grécia Antiga. Outros povos indo-europeus incluíam os jônios, os eólios e os dórios. Os dórios eram conhecidos por suas técnicas militares avançadas e destruíram várias cidades gregas, incluindo Micenas. A ameaça dos dórios levou a uma migração de pessoas para ilhas do mar Egeu e para a costa da Ásia. Essa migração é chamada de primeira diáspora grega. Lembre-se, no período pré-homérico, a origem da civilização grega está relacionada à civilização cretense e nos povos indo-europeus. Civilização cretense está relacionada ao comércio marítimo, palácios e governantes chamado Mino. A migração dos povos indo-europeus à Grécia está relacionada à fundação de cidades e domínio de povos. E a primeira diáspora grega está relacionada à ameaça dos dórios. Segundo período homérico. Os pontos principais desse período são declínio cultural, formação e fim dos gêneros e segunda diáspora grega. Após a primeira diáspora grega, a Grécia passou por um declínio cultural com menos escrita e produção artística. No entanto, a cultura e o comércio persistiram, embora em menor intensidade. As pessoas passaram a se organizar em grupos chamados gêneros, ou comunidades gentílicas, onde todos se consideravam parentes, viviam juntos, compartilhavam o trabalho e produção. Eles buscavam um ancestral comum para fortalecer a união do grupo. Eles eram liderados pelo pater, que decidia as tarefas e podia expulsar membros desobedientes. Com o aumento populacional na Grécia, o solo, que não era tão fértil, dificultou a produção de alimentos suficientes para todos, enfraquecendo assim os gêneros e gerando conflitos por terras melhores. Anteriormente, a terra era compartilhada coletivamente. Agora, ela se torna propriedade privada, beneficiando apenas os mais próximos do pater, com melhores terras, enquanto outras pessoas ficavam sem terra nenhuma. Isso levou muitas pessoas a migrar para outros locais, como a região do Mar Negro e para o sul da Itália e a ilha da Sicília, conhecida como Magna Grécia. O objetivo dessa migração era a busca por melhores condições de vida. Essa migração ficou conhecida como segunda diáspora grega. Lembre-se, no período homérico, houve um declínio cultural por causa da pouca escrita e produção artística. A formação dos gêneros está ligada à união de pessoas que trabalhavam com a terra, e o fim dos gêneros ocorreu pelo aumento da população e má distribuição de terra. A segunda diáspora grega aconteceu pela busca de melhores condições de vida. Terceiro período, arcaico. Os pontos principais desse período são criação das cidades-estado, religião grega. Para se proteger e resolver problemas juntos, os gêneros começaram a se unir em grupos maiores e se transformar em cidades-estado. O que é uma cidade-estado? Na Grécia Antiga, as cidades-estado, também chamadas de polis, eram cidades independentes. Cada uma tinha suas próprias regras, tradições e governos, sendo autônomas em relação às outras. Existiam aproximadamente 100 cidades-estados gregas. Por conta do forte sentimento religioso, cada cidade grega era protegida por uma divindade e templos eram construídos em sua homenagem. Como era a religião na Grécia
Grécia Antiga. Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, que se assemelhavam aos seres humanos, de maneira física e psicológica, ou seja, na sua maneira de pensar. Segundo a mitologia grega, os deuses viviam no Monte Olimpo. Alguns deuses que se destacam na mitologia grega são: Zeus era o deus dos céus, do raio e do trovão. Hades é o deus grego do submundo, do reino dos mortos. Poseidon era o deus grego dos mares e dos rios. Esparta e Atenas eram duas cidades muito destacadas na Grécia. A sociedade de Esparta ficou conhecida por sua inclinação ao combate e agressividade. Os espartanos eram educados para a guerra. Já Atenas ficou conhecido pela sua forma de governo, que era a democracia. Lá em Atenas, a democracia era direta, ou seja, todos os cidadãos participavam das decisões do governo. Mas vale lembrar que, para ser considerado cidadão ateniense, era preciso ser do sexo masculino, não ser escravo e ter nascido em Atenas. Então lembre-se, no período arcaico, houve a criação das cidades-estado, que eram também chamadas de polis. Essas cidades-estados eram independentes, cada um tinha suas próprias regras, tradições e governos, sendo autônoma em relação às outras. Esparta era ligada à guerra e Atenas era ligada ao governo democrático. Eram duas cidades muito destacadas na Grécia Antiga. Com respeito à religião, os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses que se assemelhavam aos seres humanos na maneira física e na maneira de pensar. Quarto período, clássico. Os pontos principais desse período são a filosofia, as artes e os grandes conflitos. A filosofia é o grande legado grego. Seu nome significa amor pelo conhecimento. Filósofos como Aristóteles, Sócrates e Platão discutiam sobre a natureza, o comportamento humano e a origem do homem, questionando mitos e buscando explicações racionais. A arte grega é conhecida por sua beleza, equilíbrio e realismo, influenciando profundamente a arte ocidental. Dentre muitas formas de arte grega estão a escultura, a pintura e a arquitetura. Os grandes conflitos gregos foram as guerras médicas, onde várias cidades-estado gregas, lideradas por Atenas, formaram a Confederação de Delos, unindo seu exército contra o Império Persa, que assinou um acordo de paz reconhecendo a liderança grega. E também as guerras do Peloponeso, que foram diversos conflitos que aconteceram entre a Confederação de Delos, sob a liderança de Atenas, e a Liga do Peloponeso, sob a liderança de Esparta. No fim, Esparta vence o conflito, passando a governar Atenas. Lembre-se, no período clássico, a filosofia, que buscava o conhecimento, e as artes como escultura, pintura e arquitetura se destacavam na Grécia. Nos grandes conflitos, ocorreram as guerras médicas e as guerras do Peloponeso. Quinto período, helenístico. Os pontos principais desse período são a Grécia conquistada e divulgação da cultura e conhecimento helenístico. Com o enfraquecimento das cidades-estado, a Grécia foi conquistada por Filipe II, rei da Macedônia. O filho de Filipe II, Alexandre o Grande, havia sido aluno de Aristóteles em Atenas e compartilhava da cultura grega. Ao expandir os domínios do seu reino, Alexandre o Grande espalhou a cultura grega pelo Oriente. Essa fusão entre a cultura grega e a cultura oriental, promovida por Alexandre o Grande, ficou conhecido como helenístico. Lembre-se, no período helenístico, a Grécia é conquistada por Filipe II, rei da Macedônia. Alexandre o Grande divulga a cultura e o conhecimento conhecido como helenístico.